Olá, pessoal. A gente vai iniciar a nossa disciplina, que é Licenciamento em Estudos Ambientais. É uma disciplina optativa que vai fazer uma complementação das atribuições profissionais que nós temos. O licenciamento ambiental hoje é uma das principais áreas de atuação da engenharia ambiental, tá? Então, isso vai dar para a gente um panorama geral sobre como é o processo do licenciamento ambiental, os documentos utilizados no ato do licenciamento, como isso vai ser procedido em termos de elaboração de documentação e, consequentemente, o processo administrativo junto ao órgão ambiental. Então, essa disciplina, ela tem uma componente que é discussão de legislação do ponto de vista para analisarmos o que recai sobre o licenciamento ambiental, esse ato administrativo que nós, profissionais de engenharia, caso ambiental, fazemos mediante a documentação apresentada sobre um determinado empreendimento para que ele possa atuar da melhor maneira possível, em conformidade legal e minimizando ou compensando os impactos ambientais que ele pode estar ocasionando por conta da prestação de um serviço, geração de uma atividade ou fabricação de determinado produto. Então, a nossa função aqui é ter uma compreensão ampla a esse respeito. Trazendo o que versa o projeto pedagógico no ementário, a gente tem aperfeiçoar quanto à atividade do licenciamento ambiental, considerando todas as etapas dos estudos envolvidos e a legislação ambiental para garantir regularidade desse empreendimento e potencialmente gerador de impacto ambiental. Tá? Mediante isso, a gente não vai se prender, mas fica aí depois para vocês visualizarem, a gente tem um ementário. Tá? Então, o que é que vai versar essa documentação a princípio? Algumas fundamentações legais, alguns conceitos, questão de competência legislativa, focando essa discussão de competência principalmente na seara do licenciamento ambiental, tá? Eu não vou aqui discutir competência legislativa sobre quem tem poder de fazer tal lei, quem suplementa, quem complementa, quem tem autonomia numa determinada legislação. Mas do ponto de vista ambiental, no ato do licenciamento, de que versa a competência de cada ente da federação, União, Estados, Distrito Federal e município, tá ok? Então, a questão de licenças, registros, outorgas, autorizações, empreendimentos que necessitam do licenciamento, existe um rol de atividades que são amparados pela legislação e que é contraído por esse empreendimento a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, tá ok? Legislações e normas e resoluções pertinentes, aplicações práticas de órgão federal, estadual, municipal, termos de referência. Isso é um outro ponto. O termo de referência é um documento emitido pelo órgão ambiental para orientar o profissional na formulação das informações requeridas por este órgão ambiental àquele tipo de atividade, aquele tipo de empreendimento. Então, no termo de referência, vai estar especificado qual é o tipo de documento e quais são as informações que devem conter neste documento para que eu, engenheiro, elabore e possa entregar junto ao órgão ambiental para que ele faça o quê? Uma avaliação dessa documentação com a realidade no ato de uma vistoria, por exemplo, no processo de licenciamento ambiental, para que a partir daí a gente tenha as informações corretas e coerentes para se analisar efetivamente o potencial impactante de um determinado empreendimento. Então, a gente vai falar sobre termos de referência, formulação, estruturação de termos de referência, tá? Sistema do licenciamento ambiental de atividades poluidoras, estudos e projetos ambientais, estudo prévio de impacto ambiental, relatório de impacto de meio ambiente, relatório ambiental preliminar. Estes aqui são documentos que vão complementar outras disciplinas que vocês vão ter ao longo da graduação, tá? Os tipos de documentos são os principais que mais utilizados na elaboração de estudos ambientais para licenciamento ambiental, vão estar contidos aqui nesse ementário. Então, com base naquela estrutura, a gente separou a disciplina em duas unidades. Uma base mais conceitual, que é a questão do licenciamento ambiental, que versa a legislação, quais são os amparos legais, como proceder isso administrativamente. E a nossa unidade 2 são os documentos, tá? Os estudos ambientais propriamente ditos. Então, a gente vai falar sobre o que é cada um, amparado pelas próprias resoluções, como resoluções do CONAMA, legislações, quais são os tipos de atividade e as fases que são relacionados a cada um desses documentos,
para que vocês comecem a entender como vai se dar o licenciamento ambiental. Então, óbvio que, atrelado a esses documentos, vocês vão agregar ferramentas de outras disciplinas. Por exemplo, avaliação de impacto. Tá? Então, na estruturação de documentos como estes aqui para o ato do licenciamento ambiental, a gente verifica quais são as ferramentas de metodologia que eu vou usar pelo tipo e porte de empreendimento, para identificar os aspectos ambientais, identificar a fonte poluidora, verificar as ferramentas técnicas sobre, por exemplo, tratamento de efluentes, questão de gerenciamento de resíduos, para que a partir daí a gente comece a colocar no documento não só uma relação do que é o empreendimento, mas ao mesmo tempo quais são as ações necessárias para que eu reduza o impacto ambiental provocado por esse tipo de empreendimento. Tá? A partir daí, o que a gente vai ter? Começar a fazer uma discussão sobre esse arcabouço para que vocês compreendam como vai seguir essa sequência do processo de licenciamento ambiental, o que vocês precisam apresentar no ato das etapas do licenciamento ambiental. Nós temos 3 fases. Então, a gente vai discutir cada uma delas, o que cabe a cada uma, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, para que a partir daí, com essa concepção, cada etapa exige um quantitativo e um tipo de informações. Tá? Para quê? Para que eu possa avaliar. Então, na licença prévia, eu estou fazendo o quê? Um arcabouço geral sobre o que é o empreendimento, o local de instalação, para que a partir daí eu comece a fazer as primeiras relações entre o meio em que ele está e o tipo de impacto que ele pode gerar mediante o que é aquela característica de empreendimento. Ah, vai gerar um produto, mas vai gerar efluentes, emissões, resíduos. Então, como isso vai se comportar em termos de impacto ambiental naquele meio? E essas informações do meio são pautadas no quê? Num diagnóstico ambiental, onde a gente vai ter essa noção de como é que está a situação atual para que eu identifique que alteração ou que pressão antrópica vai ser exercida naquele meio. Que tipo de perturbações eu vou afetar como aquele meio ambiente? Então, nessa etapa prévia, que a gente chama de licença prévia, o órgão ambiental ele verifica basicamente esse tipo de informação. Nós vamos detalhar isso um pouco mais na frente. A partir daí, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter uma noção exata dos problemas que eu tenho, que eu posso causar e que eu tenho que evitar. A partir desse pressuposto, eu dou condicionantes ao órgão, perdão, eu dou condicionantes ao empreendimento pelo órgão ambiental, para que ele passe a cumprir essas condicionantes para minimizar os impactos ambientais. Beleza, eu vou para a segunda etapa, que é a etapa da licença de instalação. Se eu tenho um terreno, eu vou construir um empreendimento, então existe todo um levantamento. Nesse caso, eu vou exigir planta civil, planta elétrica, hidrossanitária, uma série de fatores sobre como vai se dar o processo de construção desse empreendimento, para que eu avalie qual é o impacto que ele pode gerar no entorno, pela construção em si, pela obra, e o que vai ser feito com os resíduos, por exemplo, de construção civil. Tá? Então, eu faço essa avaliação, posso impor determinadas condicionantes de como ele deve tratar e gerenciar esses resíduos, só lembrando que aqui nas etapas do licenciamento ambiental são cobradas condicionantes e geralmente eles podem usar o termo gerenciar determinado resíduo, gerenciar os efluentes gerados e assim vai. Isso não quer dizer que eu tenha um sistema de gestão ambiental, né? Discutindo na disciplina Seguir 1 e Seguir 2, vocês visualizaram que o sistema de gestão ambiental ele é muito mais amplo para o tipo de empreendimento. Então, não cabe aqui nessa discussão, tá? Mas é gerenciar o aspecto ambiental. Como eu já falei em situações anteriores, se nós pegarmos a estrutura do SGA, eles seriam a parte dos programas de gestão ambiental. E essa é a preocupação do órgão ambiental. O que é que ele precisa ter? Uma informação clara e precisa de como você vai gerenciar esses aspectos. Como você vai trabalhar para que esse aspecto ambiental seja descaracterizado do seu potencial poluidor. E aí sim ele possa entrar em contato com o meio ambiente. Depois eu vou para a terceira etapa do licenciamento, que é a nossa licença de operação. Então, eu já fiz um diagnóstico, eu já fiz um levantamento sobre o que é o empreendimento, que tipo de alterações ele vai causar, eu já construí ele
a parte de infraestrutura toda da maneira mais adequada possível, evitando problemas e impactos ambientais no ato da construção, e agora eu vou botar o meu empreendimento para funcionar. Então, nesse processo de funcionamento, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar fabricando um produto, então é uma atividade industrial, é uma atividade de fabricação, que tipo de rejeitos ele vai gerar e como eu vou gerenciar? Ah, eu estou prestando serviço, uma atividade, esse serviço, essa atividade que eu estou prestando, de repente gera algum problema ambiental, gera alguma situação, algum aspecto que porventura possa prejudicar o meio ambiente, como eu vou gerenciar essas ações? Como eu vou proceder na prestação desse serviço para que ele minimize possíveis impactos ambientais que estão sendo gerados? Entenderam? A partir daí, a gente faz essa avaliação. O órgão ambiental implementa condicionantes para que, a partir daí, você comece a seguir essas condicionantes no ato do funcionamento do seu empreendimento. É dado um prazo de validade a essa licença de operação para que, posteriormente, ele faça uma revisão sobre o empreendimento. Posteriormente, no caso, o órgão ambiental. Então, ele vai te cobrar relatórios de monitoramento das ações ambientais que você tem empregado, exatamente para mensurar o quanto as condicionantes estão sendo atendidas. A partir desses dados técnicos, eu emito um relatório e no ato da renovação da licença de operação, eu vou encaminhar essas informações ao órgão ambiental para ele fazer uma avaliação e checar se tem veracidade, se está ok. Se tiver tudo em conformidade legal, cabe ao órgão ambiental emitir a licença, a renovação da licença de operação desse empreendimento. Tá? Um outro aspecto que é importante também a gente entender que cabe ao órgão ambiental solicitar informações adicionais ou estudos adicionais quando ele julgar necessário. Essa autonomia existe amparado na lei pelo órgão ambiental, tá? O que que acontece? Ah, ele pediu um PCA, beleza. Mas ele está vendo que com as informações contidas no PCA, eu não tenho toda a veracidade ou todo o detalhamento de informação que eu julgue necessário. Então, eu posso solicitar um estudo complementar, eu posso solicitar informações adicionais a esse empreendimento para que eu possa, enquanto órgão ambiental, fazer uma melhor avaliação acerca do empreendimento para conceder ou não a licença. Tá bom? Então, esse tipo de autonomia o órgão tem. E ele utiliza se ele julgar necessário. Normalmente, tá? Que fique claro, quando você segue à risca o termo de referência, você não tem muito problema nesse sentido. Você atendendo às condicionantes que estão colocadas no TR, dificilmente o órgão ambiental vai te solicitar alguma informação adicional. Que haja vista que aquele TR foi construído, foi atualizado de acordo com as necessidades que o órgão julga necessário. Não há uma receita de bolo. Tá? Isso é um outro ponto. Esses termos de referência podem variar de município para município. Eu já vi município A cobrando um determinado estudo numa etapa do licenciamento e para um empreendimento tipo posto de gasolina. No município B, também o posto de gasolina, a mesma etapa do licenciamento, o órgão ambiental cobrava um termo de referência completamente diferente. Infelizmente, não tem meio que uma padronização entre os órgãos ambientais. Cabe ao órgão ambiental elaborar, formular, né, e publicar os seus termos de referência. O que acontece também é que eu tenho vários termos de referência disponíveis nos sites das secretarias de meio ambiente, seja estadual, municipal, até mesmo da esfera federal. Então, muitos municípios menores acabam pegando e copiando, literalmente, copiando e colando esse termo de referência e utilizando ele. Eu já me deparei com situações em determinados municípios aqui no interior do estado, a Secretaria de Meio Ambiente pegou literalmente todos os termos de referência de uma secretaria municipal na região sul do país e não se deu trabalho nem de mudar o cabeçalho e o brasão. Ainda era o brasão do outro município, da outra secretaria, as informações todinhas da outra secretaria, e era o que eles disponibilizavam quando você ia lá para solicitar o termo de referência sobre os empreendimentos. Foi assim, foi escrachado. Eles não se deram o trabalho nem de mudar a estrutura lá do cabeçalho, né, para o município em questão. Mas tudo bem, nada impede também, tá? Muito
Isso é algo que é muito recorrente na maioria desses municípios, tá? Então a gente vai se deparar com situações dessa natureza tranquilamente, né? Vão se acostumando porque isso vai acontecer. Talvez já tenha reduzido, né? Hoje em dia eu acho que já está uma coisa mais organizada. Existia uma época também que a maioria dessas secretarias do município ainda estavam se estruturando enquanto secretarias, ainda estavam se legalizando para poder atuar com a questão ambiental, né? Com a proteção, com a tutela do bem ambiental. Ainda estavam precisando de aparatos legais. E isso fez com que muitas dessas secretarias, na pressa para começar a funcionar, tomassem determinadas situações e atitudes que nem eram das mais adequadas, mas aconteceu. Então, eu acredito que hoje a realidade já mudou bastante nesse contexto. Aqui a gente tem algumas bibliografias a respeito do tema, são as principais, as mais usuais, tá ok? Inclusive, eu acredito que na biblioteca vocês têm esses livros, tá? Alguns são antigos, só tem que tomar cuidado, gente. Isso aqui eu peguei do inventário do projeto pedagógico, então pode ser que muito material aqui já tenha a nova versão da bibliografia, tá? Uma edição mais atualizada. Então se atentem para isso. Por que que eu quero dizer isso? Porque a legislação ela é dinâmica. É um pouco complicado, até para uma biblioteca como a da UEPA, manter bibliografias na área de direito ambiental. Eu sempre tenho uma modificação na lei, numa situação, e essas atualizações, quando a gente trata de legislação propriamente dito, eu sempre recomendo você buscar no site do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal as legislações que recaem sobre o seu empreendimento, tá? Porque é muito mais viável nesse sentido, tá? Eu sei que a maioria dos municípios não tem uma atualização, ou tem muitos municípios aqui no interior do estado, por exemplo, que tu entra no site da prefeitura ou da própria Secretaria de Meio Ambiente e não tem informação absolutamente nada, tá? Não tem informação nenhuma, tá? Seja da atuação da secretaria, tá só o site para dizer que tem um site de uma secretaria de município, mas quando você vai procurar as informações, quando você vai procurar as leis, quando você vai procurar termos de referência, você não encontra absolutamente nada. Já me deparei com vários municípios dentro com essa característica, né, na questão do site. Mas a nível de estado e a nível federal, você tem muito mais facilidade para encontrar essas informações. Então não vai ter tanto problema nesse sentido. Um site que eu recomendo muito é planalto.gov.br. Lá é um site do governo federal, todas as legislações federais vão estar nesse site, todas as atualizações que são feitas estão colocadas ali praticamente em tempo real, então você não tem problema de pegar a legislação atualizada. Qual é a vantagem de algumas bibliografias? Não é a questão da lei em si, mas, por exemplo, se eu pego um livro de licenciamento ambiental, qual é a vantagem? Eu vou ter uma discussão sobre a legalidade, sobre os procedimentos administrativos do processo de licenciamento ambiental. Aí é válido. Mas não se prendam muito a livros de legislação que tem basicamente só a lei, sabe? Um vade-mecum de direito ambiental. É interessante? É, mas ele desatualiza muito rapidamente. Então é melhor fazer a consulta pela internet. Salvo situações tipo, mas eu preciso ter uma compreensão um pouco mais ampla do que somente a lei pura. Então aí você vai procurar um artigo, ou até mesmo algum livro, de preferência mais atualizado, onde tenha a legislação comentada, a legislação discutida, para ampliar, né, o arcabouço de informações de vocês e a interpretação da lei. Aí, nesse ponto, é interessante você obter bibliografia, porque aí vai ajudar nesse processo de amadurecimento sobre a discussão legal de uma determinada lei, de uma determinada normativa, uma resolução e assim vai. Até mesmo alguns livros do licenciamento ambiental fazem uma ampla discussão sobre o processo de licenciamento ambiental, mas eu não posso me prender somente uma discussão em cima da lei, ou somente colocada a lei, na verdade, não uma discussão, mas sim colocada a lei diretamente ali, porque eu preciso constar sem a variação. É uma das coisas que muitos alunos, inclusive, pecam nesse sentido, porque não visam buscar informações sobre alteração ou acréscimo de uma determinada legislação.
E os exemplos mais comuns são quando os alunos buscam as resoluções, por exemplo, do CONAMA. Vão usar resoluções antigas do CONAMA, que quando você vai lá no próprio site do CONAMA e busca a resolução, está lá, revogada pela resolução tal, alterada para a resolução tal, e assim vai. Então, não fazem esse caminho de prospecção sobre a atualização da lei, da normativa, e acabam se prejudicando na hora de colocar no trabalho. Então, verificar se houve atualização, se houve revogação de lei, se houve substituição, é muito importante se esta se aplica ao seu caso de estudo. Porque na hora que você coloca uma lei que não está condizente com o teu empreendimento, com a tua situação que tu está licenciando, isso numa avaliação pelo órgão ambiental é um impeditivo do licenciamento e pode te prejudicar lá na frente num possível processo de licenciamento ambiental, transformando ele cada vez mais demorado. Então, toma cuidado na hora de fazer a aplicação da lei para o teu caso de estudo, para que não se saia prejudicado nesse sentido. Tá? Então, a função central aqui, a gente vai começar a fazer esse tipo de discussão ao longo dessa disciplina. Tá? Na próxima aula, a gente já vai visualizar o conteúdo propriamente dito. Tá? E aí a gente vai começar a trabalhar sobre, na unidade 1, a questão realmente do licenciamento ambiental. Compreender o que é o licenciamento ambiental, para que ele serve, como ele é aplicado e como proceder administrativamente no processo do licenciamento ambiental. Até a próxima aula, pessoal. Até mais.